Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Carlos, apostador profissional, e no vídeo de hoje vou compartilhar com você 5 palpites de futebol para os jogos de sábado. Serão 5 palpites, 2 pelo Campeonato Francês, a Ligue 1, e 3 palpites pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Se você quiser saber meus palpites, a minha opinião, me acompanhe nesse vídeo. Vou te levar para a tela do meu computador. Vem comigo. Bom, o primeiro palpite vai ser pelo Campeonato Francês, quinta rodada, PSG contra o Clermont. O PSG é o líder do campeonato francês. Em 4 jogos foram 4 vitórias, são 12 gols feitos e 5 gols sofridos, tem 12 pontos. Já a equipe do Clermont está na terceira posição. Em 4 jogos até aqui venceu 2, empatou 2 e ainda não perdeu. Lembrando que a equipe do Clermont veio da segunda divisão do campeonato francês. Até aqui tem 8 pontos, né? Fez 9 gols e sofreu 5. E como eu já havia falado, não perdeu nenhuma. O PSG dos últimos 5 jogos venceu 4 e perdeu 1. E vem de uma vitória fora de casa por 2-0. Já a equipe do Clermont dos últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 empates, né? Tem uma vitória aqui que foi um amistoso, não tem tanto peso assim. E o último jogo empatou dentro de casa contra o Mendes por 2-2. O que eu vejo para esse jogo é que esse jogo vai ser movimentado. O meu palpite é que haja no mínimo 3 gols, over 2.5. PSG contra o Clermont, para o mercado de gols que haja no mínimo 3 gols, over 2,5. O segundo palpite é o Mônaco contra o Olympique de Marseille. O Olympique está aqui na 4ª posição, né? Em 3 jogos até aqui foram 2 vitórias, e ainda não perdeu. São 8 gols feitos e 5 gols sofridos, tem 7 pontos. A equipe do Mônaco está em 14º. Em 4 jogos até aqui só venceu uma, tem um empate e 2 derrotas. São 3 gols feitos e 5 gols sofridos. Está com 4 pontos. A equipe do Mônaco vem de uma vitória fora de casa, né, por 2-1. Já a equipe do Olympique de Marseille vem de uma vitória dentro de casa por 3-1 contra o Saint-Étienne. E no confronto direto entre as equipes dos últimos 5 jogos, foram 2 vitórias para cada lado e um empate. E você vê aqui que no confronto direto entre eles, dos últimos 5 jogos, todos bateu ambas marcas. Para esse jogo de Mônaco Olympique de Marseille, eu acredito também no jogo movimentado. O meu palpite para esse jogo é no mercado de gols. É BDTS sim, ambas marcas. Mônaco contra o Olympique de Marseille, que ambas marcas sim. Bom, o terceiro palpite é pelo Campeonato Brasileiro. América Mineira contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está na 9ª posição, com 24 pontos em 18 jogos, tem 7 vitórias, 8 derrotas e 3 empates. São 23 gols feitos e 21 gols sofridos. Já a equipe do América está aqui na zona de rebaixamento, né, em 17º, com 18 pontos em 18 jogos, são 4 vitórias, 8 derrotas e 6 empates. São 15 gols feitos e 22 gols sofridos. A equipe do América dos últimos 5 jogos perdeu 1, venceu 2 e empatou 2. E o último jogo venceu dentro de casa por 2-0 contra o Ceará. Já a equipe do Atlético Paranaense dos últimos 5 jogos só venceu 1. Foram 2 empates e 2 derrotas. E o último jogo foi contra a equipe do Cascavel fora de casa e perdeu por 2-1. Esse jogo aqui foi pelo Campeonato Paranaense. No confronto direto entre as equipes já se enfrentaram esse ano, né? E o Atlético Paranaense ganhou dentro de casa por 1-0. Bom, o meu palpite para esse jogo vai ser no mercado de gols. Você vê aqui que nos últimos 5 jogos do América Mineiro, nenhum teve mais de 3 gols. E nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense, só 2 teve 3 gols ou mais. Para esse jogo, eu não vejo aquele jogo corrido, aquele jogo de over. O que eu acredito para esse jogo é que não deve acontecer muitos gols. O meu palpite é que haja menos de 3 gols na partida, under 2.5. América Mineiro contra o Atlético Paranaense, que haja menos de 3 gols na partida, under 2.5. O próximo palpite é o Juventude contra o Cuiabá. O Cuiabá está na 11ª posição, tem 24 pontos em 19 jogos, são 5 vitórias, 5 derrotas e 9 empates. Já a equipe do Juventude está aqui em 13º, né, com 23 pontos, 1 ponto a menos que a equipe do Cuiabá, né, que tem 24. Em 19 jogos até aqui, a equipe do Juventude venceu 5, perdeu 6, empatou 8. A equipe do Juventude dos últimos 5 jogos foram 4 empates e 1 vitória, bastante empate aqui do Juventude, né? E a equipe do Cuiabá dos últimos 5 jogos foram 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E o último jogo aqui venceu contra o Santa por 2-1. No confronto direto se enfrentaram esse ano 2 vezes, né? Um pelo campeonato da Série B e outro pelo campeonato da Série A. O Cuiabá ganhou dentro de casa por 1-0 e depois empatou por 2-2. A melhor oportunidade que eu vejo para esse jogo é no mercado de gols. Eu não acredito que essa partida deve acontecer muitos gols. Você vê aqui que dos últimos 5 jogos do Cuiabá, só um teve 3 gols ou mais. E dos últimos 5 jogos aqui também do Juventude, só um teve 3 gols ou mais. E dentro de casa a equipe do Juventude, só um jogo teve 3 gols ou mais. E a equipe do Cuiabá fora de casa, só um teve 3 gols ou mais. O meu palpite desse jogo é que haja menos de 3 gols na partida, under 2.5.
Juventude contra o Goiabá, para o mercado de gols que haja menos de 3 gols na partida, ande 2.5. O próximo palpite é o Bragantino contra a Chapecoense. O Bragantino está na 4ª posição, né? Em 18 jogos até aqui, a equipe do Bragantino já fez 32 pontos, tem 8 vitórias, 8 empates e apenas 2 derrotas, são 29 gols feitos e 19 gols sofridos. Já a equipe da Chapecoense é o lanterninha do Campeonato Brasileiro. Em 19 jogos até aqui ainda não venceu. São 7 empates e 12 derrotas, com apenas 7 pontos, fez 15 gols e sofreu 31. Tem a 2ª pior defesa do Campeonato Brasileiro, a equipe da Chapecoense, perdendo apenas para o Bahia. A equipe do Bragantino no último jogo veio do empate entre casa contra o Atlético Mineiro por 1-1 e dos últimos 5 jogos venceu 3. Teve esse empate aqui contra o Atlético Mineiro e perdeu uma para o Juventude dentro de casa por 2-1. E dos últimos 5 jogos da Chapecoense foram 3 empates e 2 derrotas. O último jogo aqui perdeu para o Fluminense dentro de casa por 2-1. E no confronto direto, as equipes já se enfrentaram esse ano e o Bragantino ganhou de 3-0 da Chapecoense fora de casa. Bom, para esse jogo aqui não tem muito o que falar. Está muito claro aqui o favoritismo para a equipe do Bragantino. O Bragantino está na 4ª posição. A Chapecoense em 19 jogos até aqui ainda não venceu. São 12 derrotas. O meu palpite é que o Bragantino deve vencer essa partida contra a equipe da Chapecoense. Bragantino para vencer. Fechou, meu amigo? Esses foram meus palpites para os jogos de sábado. 5 palpites. Deixa seu like nesse vídeo se você gostou. Caso não seja inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. Um forte abraço. Fui!